Então, guerreiro de oração, agora nós vamos para mais uma formação católica. E o tema agora desse terceiro ano vai ser sobre é o quinto tema, é como a Bíblia foi organizada em capítulos e versículos e se ela foi feita pela Igreja Católica. Então nós vamos saber nesse tema, ele é bastante interessante e importante nós sabermos como que a nossa Bíblia, esta Bíblia que nós temos aqui, hoje, porque às vezes a gente pensa que a Bíblia ela já ficou tudo pronta, não é? Nós estudamos, é claro, no início das formações bíblicas, nós tivemos uma noção sobre isso aí, né? Mas para dar uma ênfase mais detalhada, nós vamos ver aqui como é que foi feita esta organização, quem é que fez esta organização da Bíblia, né? Se ela já, vamos dizer, o Padre Paulo Ricardo, nós não recebemos esta Bíblia, ela não caiu de paraquedas com zíper e tudo, né? Toda prontinha. Então vamos lá. Uma pergunta que todo católico precisa saber responder, né? Então essa é uma pergunta que todo católico tem que saber. Como foi feita a divisão da Bíblia em capítulos e versículos? Como é que foi feita esta divisão da Bíblia em capítulos e versículos? Nos livros originais, nós bem sabemos que a nossa Bíblia, ela eram pergaminhos, manuscritos, escritos separadamente. O livro de Gênesis estava num lado escrito, o livro do profeta Isaías no outro. Então, nós sabemos que isso foi encontrado e foram juntando, né? E a igreja foi organizando. Então, o que são esses livros originais, né? Nos livros originais não havia separação entre as palavras. Então, estes livros originais, como Isaías, do profeta Isaías, de Jeremias, do Evangelho de Mateus, Marcos, as cartas. Paulo, quando escreveu as cartas, ele não fez, eu vou botar aqui capítulo tal, versículo tal. Então, esses livros, chamados originais, eles não eram assim, né? Não tinha essa separação entre as palavras e nem tinha vogais, né? Eram sem sinais de pontuação, então não havia, então é uma coisa interessante que a gente tem que saber, né? Não havia separação entre as palavras, não tinha vogais, porque a linguagem daquela época deles era uma linguagem complexa. Seria até bom a gente colocar um pouquinho um entendimento de hebraico e aramaico, o tema do próximo ano pode até ser de formação bíblica, né? Entender um pouquinho sobre o hebraico, essa linguagem deles, como é que era. Então era uma linguagem complexa que não tinha vogais, né? E também não tinha nem sinais de pontuação, nem títulos para ajudar a localizar as passagens bíblicas, não tinha nada disso, né? Então a gente vê a complexidade que era desses escritos, né? E a necessidade de dividir o texto sagrado surgiu especialmente para facilitar a leitura litúrgica. A gente sabe que a liturgia é o que? É o ritual da nossa Igreja Católica, da missa. Então surgiu exatamente para que pudesse se tornar melhor as leituras, né? Houve diversos sistemas, tanto entre os judeus, chamados Sedarim, né? Os Pesukim, como entre os cristãos, cânones Eusabiani, de Eusébio de Cesareia, para dividir os textos em 1162 seções. Então, tanto os judeus como os cristãos procuraram tentar dividir os textos, né, desta forma, 1162 seções. Então vamos lá, a primeira forma de dividir a Bíblia, né, foi a divisão em capítulos. Né? Como a gente sabe, todo livro, quando se cria, você vê a maioria dos livros, quando você lê, os livros geralmente só tem capítulos, né? Não tem versículos. Então é claro que a primeira ideia aqui seria até o quê? Era dividir a Bíblia em capítulos. Quem é que deu início a isso? Estevão Langton, né? Que era arcebispo da Cantuária, que havia sido chanceler da Universidade de Paris. Fez a divisão do Antigo e do Novo Testamento em capítulos, a partir do texto latino da Vulgata de São Jerônimo. Já estudamos isso aí no início da formação bíblica. Quem não lembra, pode pegar a apostila ou as formações gravadas dos primeiros anos, né, de formação bíblica. Então, ele pegou a partir do texto latino da Vulgata de São Jerônimo por volta do ano 1226. Então, só para você ter uma ideia,
que a nossa Bíblia, essa Bíbliazinha que você tem hoje, ela só foi começar a existir capítulos no ano de 1226. Então, até esta altura, a igreja já tinha toda a sua estrutura, como a gente já sabe, que ela começou a se organizar melhor a partir do ano 300 com Constantino. Só que até essa época aí de 1200, imagine os escritos, como é que eu posso dizer, sem capítulo, sem versículo, né? Direto, sem capítulo, sem versículo, textos direto. Então, só este bispo, então a gente tem que tomar consciência de que foi um bispo da Igreja Católica. Até os protestantes sabem disso, que foi o bispo da Igreja Católica quem fez essa divisão da Bíblia em capítulos, certo? Então, o que aconteceu? Da Vulgata passou ao texto da Bíblia hebraica, ao texto grego do Novo Testamento e à versão grega do Antigo Testamento. Então, todos os tipos de traduções da Bíblia, que era a Vulgata, a hebraica, que era da tradução hebraica, porque a Bíblia tem a tradução que foi feita na linguagem hebraica, e o texto grego. Tanto é que, só lembrando aqui para vocês, que os Salmos ele tem a tradução do grego e a tradução do hebraico. Por isso que vocês vão ver lá em Salmos, vocês veem assim, tem os Salmos, aí tem o número 20, Salmo 20, aí entre parênteses tem 23, aí, se eu não me engano, o de parênteses é da tradução hebraica, e o que está fora do parênteses é da tradução grega, se eu não me engano, né? Se eu não estiver errado, né? Mas se não for, é vice-versa. Ou seja, para mostrar que a tradução grega está no 21 e a tradução hebraica está no 20. Ou seja, aí, infelizmente, muitos amigos nossos protestantes usam isso aí para poder dizer que nossa Bíblia está com salmos trocados, porque eles pegaram só um tipo de tradução. Se eu não me engano, eles pegaram os salmos da tradução grega. Se eu não me engano. Aí, se vai olhar o versículo, o capítulo é diferente. Por exemplo, o Salmo 118 da nossa Bíblia católica, se vocês forem olhar aí, Salmo 118, peguem bem aí, tem um salmo que é o maior de todos, se não me engano é o 118. Salmo 118 da nossa Bíblia, deixa eu ver aqui, 119, perdão. O nosso maior salmo, ele é o 119, tem umas 3, 4 páginas. É o maior salmo. Só que na Bíblia dos protestantes, esse mesmo Salmo 119, na deles é o 118. Porque a deles está outra tradução, que seria a que eles pegaram, parece que está do hebraico. Ou então do grego, se não for é só trocar, né? Grego por hebraico. Mas aí eles pegam, e aí você não sabe, eles mandam comparar a sua Bíblia e diz que a sua Bíblia, nossa Bíblia católica está errada. Aí você vai e abre o 118, e no 118 a nossa começa diferente, porque na verdade é o 119. E da deles, o 119 é o menor. Enquanto na nossa o menor é o 118, né? Em comparação com o 119. Eles vão dizer que o nosso está errado, que o maior salmo é o 118. E na sua Bíblia está errado. E eles nem atentam para isso. Vocês até pegam ele na pegadinha que nem eles mesmos sabem disso, os protestantes. Porque uma vez isso já aconteceu, o fato de causa comigo, com eles, né? De dizer que estava errado e eu mostrei para eles que não estava errado, só estava trocado. Certo? E eles mesmos armaram uma arapuca para mim e eles caíram. Certo? Então, é só questão de estar a tradução, pela tradução diferente. Então, como é que foi feita agora a divisão em versículos? O São Pagnino, não sei como é que pronuncia direito, né? Ele, no ano de 1541, era um judeu que se converteu, né? Depois dominicano, só lembrando, é da ordem de São Domingos, né? O Domingos ele fundou uma congregação religiosa, tem os carmelitas, franciscanos, tem os dominicanos. Então ele depois se tornou dominicano, esse São Pagnino, né? Originário de Lucca, Itália, né? Ele é italiano. Dedicou 25 anos, ele passou 25 anos, né, a sua tradução da Bíblia, publicada em 1527, e foi o primeiro em dividir o texto em versículos numerados. Ou seja, mais um católico dominicano que organizou a Bíblia em versículos, ou seja, de 1226, onde surgiu os capítulos, passou mais ou menos 225 anos para criar os versículos. Então não foi de uma noite para um dia, como os protestantes hoje pensam, como sabem,
que a igreja que eles receberam a Bíblia, que não foi invenção da Igreja Católica, essa organização em capítulos e versículos, né? Então, se você quiser contestar isso, eu vou dizer assim, ó, já que vocês querem uma Bíblia perfeita, vocês têm que tirar os capítulos e versículos, porque isso aí que colocou foi a Igreja Católica que vocês condenam, né? Dizendo que é a besta do Apocalipse. Vocês têm que tirar isso aí, porque isso aí foi invenção da Igreja da Besta, como eles dizem, né? Então, se eles querem ser perfeitos, como eles tiraram alguns livros, tire também os capítulos e versículos, né? Como eles tiraram alguns livros dizendo que são livros falsos, não inspirados, tire também os capítulos e versículos, porque foi a Igreja Católica, né? Esse dominicano, né? Esse religioso, o São Paguino, considerado santo, né? Da Itália, que foi em 1527. Então ele dedicou esses 25 anos à tradução da Bíblia e organizou, né? Versículos. Versículo quer dizer são versos pequenos, né? Então esta versão foi impressa em Lyon, né? Era uma versão muito literal, que constitui um ponto de referência entre os humanistas da época e foi reimpressa várias vezes. Então, lembrando o humanismo, né? Na época, né? Quem estudou literatura lembra que existia a fase do humanismo, do Renascimento, do Barroco. Então foi na época dos humanistas, né? Então ela foi reimpressa várias vezes esta versão da tradução dele, né? Então, temos agora aqui o Roberto Estienne, né? Prestigioso impressor, realizou a divisão atual do Novo Testamento em versículos em 1551. Então, fica subentendido que o São Padino, né? O São Padino, ele dividiu o Antigo Testamento. E o Roberto Estienne, né? Ele era um impressor, ele dividiu o Novo Testamento em versículos. Isso foi em 1551. Então, mais ou menos 25 anos depois que a Bíblia foi separada em versículos do Antigo Testamento, o Roberto, ele dividiu o Novo Testamento, a divisão atual do Novo Testamento em versículos, né? Fez a edição latina de toda a Bíblia. Então, não sei aqui, parece que está subentendido aqui que o São Pagino fez a tradução inteira da Bíblia em versículos, né? Perdão aqui se eu falei errado. Então, para os versículos do Antigo Testamento hebraico, ele utilizou a divisão feita por São Padino, né? Para os demais livros do Antigo Testamento, elaborou uma própria e utilizou para o Novo Testamento, que poucos anos antes ele mesmo havia realizado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, dependendo da tradução, a do hebraico estava a separação diferente dos versículos e do grego, né? Então, aí está dizendo que o Roberto ele fez a separação igual à do Padinho, né? no Antigo Testamento, ele procurou fazer igual. Então, o recurso de dividir o texto bíblico em capítulos e versículos numerados permite, desde então, encontrar imediatamente uma passagem, seja qual for a paginação adotada por uma edição. Então, a gente sabe, obviamente, que essa separação em versículos em capítulos facilita a nossa localização de algum texto que a gente quer. Ou seja, em outras palavras, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos serve para ser como um endereço, onde eu vou chegar numa passagem da Bíblia, né? Endereço. Tanto é que os protestantes hoje são peritos em decorar capítulos e versículos, né? Não entende o contexto, só decora. Então vamos lá, a Bíblia impressa com capítulos e versículos. A primeira Bíblia, isso é importante a gente saber também, que foi impressa, que incluiu totalmente a divisão de capítulos e versículos, foi a chamada Bíblia de Genebra, né, lá da Itália, publicada em 1560 na Suíça. Genebra na Suíça, perdão. Então, a primeira Bíblia impressa com capítulos e versículos foi em 1560. Ou seja, passou-se 1560 anos para que pudéssemos ter a primeira Bíblia com capítulos e versículos. Então isso é muito importante a gente saber, né, quando é que foi impressa a primeira Bíblia em capítulos e versículos. Os editores da Bíblia de Genebra optaram pelos capítulos de Stephen Langton, né, e versículos de Roberto Estienne, conscientes da grande utilidade que teriam para memorização, localização e comparação de passagens bíblicas. Já em 1592, o Papa Clemente VII mandou publicar uma nova versão da Bíblia em latim para uso oficial da Igreja Católica, e nela se inclui a divisão atual de capítulos e versículos.
Então, a divisão atual que temos hoje, capítulos e versículos, foi da tradução que foi feita para o latim. Então, o Papa Clemente VII mandou fazer uma nova versão da Bíblia, desta Bíblia que temos hoje, em latim, e fazer essa nova separação de capítulos e versículos. Então, assim, no final do século XVI, os judeus, protestantes e católicos haviam aceitado a divisão em capítulos introduzida por Stephen Langton, e a subdivisão em versículos introduzida por Robert Estienne. Então, até os protestantes, católicos e judeus aceitaram a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, de acordo com Langton, que separou os capítulos, e Robert, que separou os versículos, e não de acordo com lá o Padinho, né, que tinha separado em versículo, acabou aceitando a do Robert, né, o Robert. Então, desde então, estas divisões em capítulos e versículos ganharam aceitação como uma forma padronizada para localizar os versículos da Bíblia e até hoje são aceitos de forma universal. Ou seja, então o que aconteceu? Toda esta separação da Bíblia que está hoje, que nós vivemos, serviu e serve ainda hoje como uma forma padrão a gente conseguir manusear melhor a Bíblia, né? Então eu espero, luteranianos, que esta formação aqui, uma formação pequena e breve, né, sobre como é que está organizada a Bíblia, capítulo e versículo, ela tem ajudado a esclarecer, né, a gente sobre isso aí, certo? Então, eu espero que também a esta altura vocês já estejam aprendendo a usar a Bíblia, né, lendo, porque a gente só conhece o endereço de uma coisa quando a gente vai, né? Se lhe passa o endereço de um local e você não vai, você fica perdido. Mas quando você vai, você conhece, você não fica mais perdido. Então, se você não fica perdido na Bíblia, é porque você ainda não foi neste endereço, né? Porque os capítulos e versículos dela, os livros, que estão todos separados e organizados, é um endereço pelo qual nós vamos chegar a ter um conhecimento da nossa Sagrada Escritura melhor. Então, que vocês tenham um bom proveito, né? Leiam as Sagradas Escrituras, bebam desta fonte das Sagradas Escrituras, porque senão vocês não vão conseguir se tornar um verdadeiro guerreiro de oração. Porque a Bíblia em si, ela já é um grande fruto de oração. Certo? Então, até mais, até a próxima formação.